Ao longo da história, tivemos uma variedade enorme de líderes de Estado. Alguns chegaram ao poder por meio do voto, outros pela força. Muitos governos ficaram marcados por loucuras, delírios ideológicos e decisões que custaram a vida de milhões de pessoas. Quando pensamos nisso, quase sempre vem à mente o exemplo clássico do ditador alemão da década de 40. Mas a história é muito maior do que um único nome. E alguns dos líderes mais nocivos que já existiram permanece relativamente desconhecido do grande público. Hoje, a gente vai falar de um deles, um homem que tentou recriar a sociedade do zero, que enxergava intelectuais como inimigos e que governou através do medo absoluto. Hoje nós falaremos do Pol Pot. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. É um vídeo que dá muito trabalho para mim fazer, com roteiro, com edição e tudo. Eu tô voltando com esse estilo de vídeo, eu vi que deu certo, eu vi que muita gente pediu. Eu tô tentando variar um pouco o conteúdo do canal, mas eu vou manter esse estilo narrativo aqui também pro canal, certo? Talvez eu crie outro canal falando sobre assuntos mais abrangentes, se for o caso. O Camboja é uma pequena nação do Sudeste Asiático, com uma história rica e diversa. A região já abrigou grandes impérios, como o Império Khmer, responsável por obras monumentais como Angkor Wat. Durante séculos, Camboja foi um importante centro cultural e político da Ásia. Aquela região, ela tinha uma enorme quantidade de movimentação comercial, muita gente morava ali naquela região. E o Camboja ele surge nesse meio, então você pode imaginar que é um país com uma história enorme, imensa, e que já teve no controle de vários impérios. Mas vocês vão ver que a situação começa a se tornar mais delicada a partir do século XIX. E o Camboja ele começou a ser controlado pela França e foi chamado de Indochina Francesa. E em muitas colônias teve essa repressão. A França explorou tudo que podia do Camboja. E isso gera que o povo fica meio receoso e gera movimentos revolucionários. Esse cenário é perfeito para que pessoas com ideias revolucionárias surjam, porque é um país que geralmente está em migalhas e uma situação completamente deplorável. E vamos falar um pouco mais do Pol Pot. O Pol Pot ele nasce em 1925 com o nome de Salotsar. E ele não vem de uma origem miserável, ele teve acesso à educação e chegou até a estudar na França. Quando ele vai para a Europa, ele entra em contato ali com as ideias marxistas e comunistas, que moldaria toda a sua visão de mundo. Ao retornar ao Camboja, o Pol Pot se envolve com movimentos revolucionários e aos poucos ele se torna uma das principais lideranças do Khmer Vermelho, um grupo comunista radical. Mas ele defendia um comunismo quase extremo, anti-intelectualismo, anti-industrialização e agrário. Então esse comunismo ele apoiava até mesmo destruir a infraestrutura de seu país. E isso era extremamente prejudicial para o país, porque imagina o que poderia acontecer, né? O que poderia ser com aquele homem no poder. Então imagina se você já tinha uma infraestrutura precária, imagina você destruir tudo aquilo que foi construído e começar do zero. Em 1975, o Khmer Vermelho, que é o partido do Pol Pot, assume e toma o poder. E naquele momento parecia uma esperança de paz para a população do Camboja. A estabilidade, algum cambojano ali realmente tomando o poder e controlando o país, talvez seria muito uma ideia até que boa. E o novo governo ele declara o ano zero. Tudo que o Camboja tinha feito até aquele momento deveria ser apagado. Família, religião, dinheiro, educação, cultura, tudo era visto como corrupção da burguesia. E o que ele faz? Qual que é a ideia maluca que esse cara tem? É uma sociedade forçada ao campo. Então a primeira medida do regime dele foi evacuar as cidades e fazer com que as pessoas trabalhassem no campo, sem mecanização, sem industrialização nenhuma. Então até aí você pode ver onde a gente estava caminhando. A gente estava caminhando para uma sociedade feudal praticamente, com uma cultura de subsistência, sem capacidades industriais, e isso é extremamente prejudicial para um país. Milhões de pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas com poucas horas de avisos. Doentes, idosos e crianças foram empurrados para longas marchas rumo ao campo. O objetivo era transformar o Camboja em uma sociedade agrária pura. Todo mundo deveria trabalhar na agricultura. Não importa a sua profissão, não importa o seu histórico, não importa as suas habilidades, não importa quem você é. Você tinha que plantar e produzir para o país. Qualquer um tinha que fazer isso.
você tinha que obedecer. E Pol Pot, ele era uma pessoa vista como extremamente paranoico. Ele tinha um medo de ser morto, de ser executado, de ser traído, de ser pego. Ele meio que sabia que o regime dele desagradava muitas pessoas. Tudo que ele achasse meio estranho, ele considerava como traição. Como, por exemplo, saber falar outra língua, usar óculos, ter estudado demais. Tudo isso podia ser motivo de prisão e execução. Ou seja, havia uma censura pesada. Ele pregou um anti-intelectualismo pesado. E lembrando que isso não é presente na maioria das ideologias de esquerda. Foi presente muito forte na ideologia dele. Ele que criou esse anti-intelectualismo. Mas muitas ideologias de esquerda não pregam isso. Eu acho importante destacar que você tem que analisar o contexto histórico de cada país. A União Soviética foi uma coisa, a China atualmente é outra coisa, e essa sociedade é outra coisa. Então Pol Pot ele levou para um extremo tão grande, tão alto, era impossível não chegar num ponto decadência social, uma decadência da sociedade, o fim de uma sociedade. Ele criou centros de tortura, o mais famoso, o S-21, em Phnom Penh. Milhares de pessoas passaram por lá e pouquíssimas sobreviveram. Confissões eram extraídas sob tortura e muitas vezes para crimes que nunca existiram. Então as pessoas ali forçadas, coagidas a contar algo que nunca fizeram, acabavam confessando algo que não existia, para tentar aliviar a dor ali momentânea. E assim acabavam sendo torturadas até a morte de qualquer forma. Então era uma condenação. E esse período de decadência social durou 4 anos, mas trouxe consequências pesadas para o Camboja e para a população. E milhões de pessoas morreram de fome, exaustão, doenças ou foram executados. Estima-se mais ou menos que 1,5 a 2 milhões de pessoas morreram nesse regime. É que essa população representava 25% do país, ou seja, muita gente morreu por causa desse regime que foi imposto. Eles consideravam, quando eles iam executar uma pessoa, que as balas eram um desperdício de dinheiro. Então eles executavam de forma brutal, com ferramentas agrícolas. E isso tudo foi levado ao extremismo absoluto, uma distorção que ele criou ali em sua mente, de uma ideologia que ele achou que aquilo ia ser a sociedade perfeita, a melhor forma de viver, o anti-industrialismo, o anti-intelectualismo. Obviamente, em 1979, isso ficou insustentável, porque até mesmo o governo começou a ficar fragilizado. Você tinha problemas na infraestrutura, problemas no exército. E o Vietnã resolve invadir o Camboja e derrubar o Khmer Vermelho em 1979. O Pol Pot ele foge para a selva e continua liderando guerrilhas comunistas por diversos anos. E ele nunca respondeu por seus atos, nunca foi a justiça ao Tribunal Internacional ou respondeu pelos seus atos de genocídio e tudo o que ele fez. E ele acaba morrendo em 1998, de forma natural. Ali ele ficou velho e acabou morrendo, não foi uma execução, nem nada do gênero. E fica um sentimento meio amargo, porque esse cara que foi um maluco, um ditador, ele acaba sendo poupado de qualquer tipo de justiça na Terra. Então ele não foi preso, ele não foi condenado, não aconteceu absolutamente nada com ele. Ele continuou vivendo a vida dele. E como reflexão eu trago aqui que a história dele é uma história brutal. Ele foi uma pessoa extremamente brutal, uma pessoa que acreditou numa ideologia ao extremo. E quando o Estado decide quem merece viver, o ser humano vira só um número. Isso é pra gente refletir quem a gente coloca no poder, que tipo de pessoa a gente coloca no poder. Obviamente, nesse caso do Camboja, foi algo forçado, eles deram um golpe no Estado, não foi algo que a população escolheu, mas serve para os dias atuais. Esses tipos de regimes, principalmente esse do Pol Pot, ele foi meio apagado por muitos outros regimes que aconteceram, que em números brutos mataram mais gente, machucaram mais pessoas. Mas essa é uma história meio esquecida desse regime, que foi, na minha opinião, um dos mais brutais da humanidade, de toda a história da humanidade, principalmente pela sua ideia de anti-industrialização, anti-intelectualismo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou muito grato por estar fazendo esses vídeos. Vocês sabem como eu gosto de estar aqui com vocês. Deixem sugestões, mas eu espero que vocês tenham gostado. Divulgue para os seus amigos, deixe seu like.
E até o próximo. Um abraço. Tchau, tchau.